Lula concede asilo político a uma corrupta do Peru. Veja esse vídeo aí. E a Transparência Internacional Brasil criticou o asilo concedido pelo governo Lula à ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, condenada a 15 anos de prisão junto com o marido, o ex-presidente Ollanta Humala, por lavagem de dinheiro num processo envolvendo o governo da Venezuela e a construtora brasileira Odebrecht. Segundo a entidade, Lula coloca dúvidas sobre a atuação dele para lutar contra a corrupção e a impunidade na América Latina. Citando os desdobramentos da Operação Lava Jato no Brasil, a ONG afirmou que o Peru não se convenceu da narrativa da ilegalidade das provas da Odebrecht utilizadas para condenar o casal. Abre aspas. Se tivesse havido vontade institucional, o Brasil poderia ter feito o mesmo, mas optou por enterrar esse sólido conjunto de evidências. É imperativo que o Brasil reveja sua conduta, tanto internamente como internacionalmente. A integridade do sistema judicial e a credibilidade da diplomacia brasileira não pode ser comprometida pela proteção de atores corruptos. Fecha aspas. Na Câmara, o deputado da oposição, Biratã Sanderson, pediu que a Procuradoria-Geral da República apure a concessão do asilo político a Nadine Heredia. Em entrevista ao jornal da Oeste, Sanderson criticou a decisão do governo Lula de acolher corruptos estrangeiros. E todos nós estupefatos com esse absurdo. O Brasil agora é transformado em refúgio de corruptos. Claro que o Lula, de corrupção, ele conhece, ele tem toda a familiaridade. Mas, trazer, exportar, ou importar corruptos de fora, aí, isso nós nunca tínhamos visto. E é um benefício esse asilo, essa importação de corruptos, não tem previsão legal nem constitucional. A previsão para asilo é para asilo político, não para asilo, para asilar, para abrigar presos condenados por crimes comuns, que é o caso, corrupção, lavagem de dinheiro. A senhora condenada lá a 15 anos de reclusão por ter roubado o povo peruano, envolvida ali com uma fraude e com um esquema de corrupção com a empresa brasileira, Odebrecht. E a imprensa peruana criticou o asilo à ex-primeira-dama Nadine Heredia. O diário Trome escreveu na capa: os corruptos se protegem. Qualificam como vergonhoso que Lula dê asilo a Nadine, que foi condenada a 15 anos por lavagem de dinheiro. Heredia foi vista em São Paulo com Colarim, o filho, e Ollanta, o marido que foi preso, ocupa a cela que foi de Fujimori. Cauti, começamos com você. Você, inclusive, foi à Argentina, visitou, conversou com alguns brasileiros que são perseguidos políticos, que estão vivendo, morando na Argentina, aqui no país vizinho, em condições degradantes. A gente acompanha esse caso agora do Brasil concedendo asilo político à ex-primeira-dama peruana, ela que foi condenada por lavagem de dinheiro a 15 anos de prisão. Condenada, por receber propina da Odebrecht no valor de mais de 17 milhões de reais. Está tudo virado do avesso, Cauti? Bom, Paula, o paradoxo do Brasil, o paradoxo dramático do Brasil de hoje é que brasileiros que nunca passaram por uma delegacia na vida são hoje exilados políticos na Argentina, morando em favelas, em periferias de cidades de terceira categoria e que está na periferia da grande Buenos Aires. Eu visitei essas pessoas que são trabalhadoras, empresários, pessoas profissionais liberais que vivem em locais absolutamente degradantes. Enquanto o Brasil está importando delinquentes internacionais, o Brasil está importando corruptos, como a ex-primeira-dama do Peru, que, lembramos, foi condenada por corrupção, é uma ladra, roubou. E o Brasil está importando essa pessoa que vai viver em São Paulo, segundo a mídia peruana, vai morar numa mansão em São Paulo. Estou lendo aqui La Razón, porque a mídia no Peru, diferente da nossa mídia estatizada, não tem medo de chamar as pessoas com seu próprio nome, ou seja, de corruptos. A gente está vendo aqui agora outra capa do Peru 21, que diz que a fuga foi friamente calculada. Lembramos que o governo brasileiro não é que aceitou
a vinda dessa pessoa com avião comercial, se encontrou em território brasileiro, pediu asilo e foi concedido. Não, mandou um avião da FAB. Ou seja, além de usar aviões da FAB para transportar a Janja em viagens para Paris, para Tóquio, para férias fora da temporada, agora mandamos aviões da FAB para buscar corruptas em outro país. E elas vão morar em mansões aqui em São Paulo. Se isso não fosse suficiente para levar pessoas na rua a gritar ao escândalo, eu não sei o que precisamos. Mas não é surpreendente também, Paula, porque o governo do PT tem uma longa tradição em hospedar delinquentes no Brasil. Lembramos que no começo dos anos 2000, o mesmo governo Lula deu asilo político para um tal chamado de Cesare Battisti, que era um terrorista italiano, que foi condenado na Itália por ter assassinado um joelheiro, um açougueiro, uma guarda penitenciária, nenhum crime político, e todos os crimes foram assaltos à mão armada. Ele depois se declarou terrorista, membro das Brigadas Vermelhas, quando já estava preso por esses crimes comuns. No Brasil, ele foi asilado, considerou asilo, dizendo que o governo italiano estava perseguindo essa pessoa e que ele era inocente. O dia que ele foi extraditado, o dia seguinte que ele chegou na Itália, graças ao governo Bolsonaro, ele admitiu todas as suas culpas, disse sim, eu matei essas pessoas, sou culpado. Até o dia antes, tinha editorialista na Folha de São Paulo defendendo a inocência dessa pessoa. E o governo Lula concedeu asilo político. O advogado dessa pessoa, hoje, é o presidente do Supremo Tribunal Federal, é o ministro Luiz Roberto Barroso. Esse é o Brasil que vivemos. Honestas pessoas que estão sendo perseguidas com processos farsa e ilegais pelo Supremo Tribunal Federal estão exilados em favelas na Argentina. E políticas corruptas que roubaram seus próprios países são recuperadas com aviões da FAB diretamente do Peru para mansões de luxo em São Paulo. Esse é o Brasil que vivemos. Nenhuma novidade por ser um governo do PT, mas uma profunda indignação por ser brasileiros que pagamos impostos que depois são usados. A FAB deveria proteger o espaço aéreo brasileiro e não recuperar corruptos em países vizinhos. Quero pedir a você que curte aí o nosso vídeo aí e se inscreve no meu canal, por favor, para que possamos trazer mais conteúdos. Você vai estar nos ajudando.